vim para cá em 1987. Eu era sindicalista, vim parar a Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Foi uma greve assim, onde eram 15 mil funcionários na época. E aí eu fui lá agitar, eu adorava agitar. Viajava com identidade falsa. E eu tinha, apesar de eu não acreditar em nada, de ser muito desligado assim, do mundo espiritual, mas eu participava muito das lutas sindicais, né? E era numa época de ditadura militar, e o último ato do presidente Figueiredo, na época que era um general, inclusive o trem dele no metrô, quem dirigiu foi ele, quem operou o trem fui eu. Caramba. Trabalhava com isso e fundei o sindicato. Aí vim pra cá tava ferrado na época, né, porque eu bebia muito, eu me drogava, eu era um cara meio doido, né. E aí quando eu cheguei aqui sofri uma coisa estranha, paranormal. Foi realmente uma experiência paranormal que eu vivi, porque eu fui na casa de um tio, ele era astrólogo e eu sempre achava que ele queria fazer a cabeça do povo, entendeu? Entendi, achou que ele era um mentiroso. Não, achava assim, com certeza, eu achava normal. que ele não era uma pessoa, né? E aí ele falava pra mim assim, você tem que ter muito cuidado, que agora você está com 28, 29 anos e vai acontecer uma coisa na tua vida. E aí eu fiquei lá, né? Mas eu fui para realmente fazer exames, me tratar aí como todo mundo se trata com os médicos, fazer um trabalho legal, né? Eu tinha 160 quilos na época. E aí eu estava muito mal. E aí eu comecei a sentir umas coisas estranhas e falei assim, bem, eu vou ficar por aqui, eu acho que eu vou tirar mais um mês de férias. E aí nesse um mês de férias eu fiquei trancado num quarto, aconteceram muitas coisas, eu perdi 30 quilos em um mês, fiquei muito mal, perdi todos os dentes da boca, isso aqui tudo é implante, e aí começou a cair os pelos, cabelo, a pele, meu corpo foi abrindo em chagas, em buracos, assim, eu tive muita inflamação, infecção, e aí 30 dias depois eu saí daquele lugar assim, muito diferente, e vendo coisas assim que eu achava que era um efeito daquela purificação. E eu era muito maconheiro na época, entendeu? Eu puxava muito fumo e bebia muito. Eu era muito louco, ainda sofria aquela influência muito do hippie, né? Eu queria ser hippie, eu queria ser tudo naquela época, assim, livre. Uma pessoa que queria muita liberdade. E aí exagerava, né? Na bebida, na maconha e etc. E aí eu tive essa purificação e comecei a ver coisas, entendeu? Só que essas coisas que eu via, eu achava que era tudo efeito da desintoxicação. E aí eu comecei a escrever coisas e aí a partir daí eu comecei a ver que não era uma brincadeira aquilo, né? Que aquilo era uma coisa séria, porque não era uma coisa assim à toa que estava acontecendo comigo. Aí eu fui ficando na casa desse tio. E aí eu voltei para o Recife, pedi demissão, saí do sindicato e comecei ali a minha vida espiritual, que eu me dedico há 35 anos a isso aí. E depois eu me tornei um alquimista, depois de 5 anos que eu estava na luta espiritual, né? Porque aí eu abri centro, fiz aquela coisa, ter centro espírita, né? Trabalhava como médium, até o dia que eu fui preso como charlatão, mas aí eu descobri que o delegado era meu primo. E aí ele foi me proteger, né? Ele falou, não, ninguém vai mexer com você. E aí foi quando eu parei, e em vez de fazer leitura de aura, que eu fazia leitura de aura e diagnóstico de aura com as pessoas, eu comecei a fazer de planta. E aí eu comecei a fazer comparativos, né? Eu ficava pensando assim, aquele cara, ele não tem um vermelho, ele não tem atividade, ele é, né, preguiçoso, ele é procrastinado. Essa planta é muito vermelha, será que essa planta não serve para ele? Eu comecei a raciocinar dessa maneira. Aí eu comecei a conhecer o que é a alquimia, tive a influência de um grande alquimista que se chama Paracelsus, e ele inclusive hoje é citado nas PICs, né, das terapias alternativas hoje no Brasil, do Ministério da Saúde. E aí eu conheci uma técnica dele que é a espargíria, quando você usa as plantas, quando você usa o poder das plantas, a alma das plantas. E aí foi muito legal, porque aí literalmente nasceu os processos alquímicos. Então, você se dedicou à zoeira até quantos anos? Isso, a zoeira até exatamente 28 anos. 28 é só zoeira. A zoeira acabou, né? 28 anos, porque
eu era muito cético assim nessa fase, entendeu? Sim. Eu era assim, nossa, eu não acreditava em nada. E eles diziam que eu sempre corri muito risco, porque eles diziam assim, você ficava entrando em contato com droga, com bebida, e você tem uma sensibilidade, uma mediunidade muito grande. Então muitas forças se apoderavam de mim, entendeu? Mas como eu era inconsciente e eu não acreditava em nada daquilo, para mim ficava como uma defesa, entendeu? Como eu não acreditava naquilo, eu sempre achava que aquilo era fruto de uma loucura. Mas assim, os meus surtos que eu considerava uma loucura eram literalmente muito loucos, entendeu? Porque eu via coisa, eu via bicho, eu via pessoas assim me agarrando, entendeu? Uhum. Eu via assim tentando se apoderar mesmo de mim, era uma coisa muito louca. E algumas vezes eu fui medicado, eu fui atendido como se fosse um doido mesmo. Bom, estava, né? Você falou que você foi preso, em que ano que foi isso? Eu montei um centro na época, eu falei, putz, essa coisa toda, espiritualidade, eu tenho que ter um centro, e um amigo me ajudou. Ele era até ministro na época lá do Sarney, e ele me ajudou, ele falou, não, eu vou te ajudar. E me ajudando a montar esse centro espírita, eu comecei a trabalhar como médium. Só que veio muita gente, entendeu? E veio muita gente maluca, muita gente doida, entendeu? Então atraía muita gente para esse centro. E eu fazia um trabalho de favela com 80 famílias, eram 120 crianças. E aí naquela época o pessoal do bairro falou, tem que tirar esse cara daqui, que esse cara tá zoando e assim é macumbeiro. Aí o delegado mandou me recolher. E aí eu fui, ele foi super educado, né, na hora, falou, não estou te prendendo, eu estou só falando para você que eu quero esclarecimento. E assim, se realmente você for um charlatão, vai ter que abrir aqui uma investigação, um inquérito, e aí nós vamos conversar agora. Ele perguntou meu nome, eu falei, de onde você é? Eu falei, eu sou paraibano. Ele falou, paraibano de onde? De Campina Grande. Campina Grande, mas onde você morava em Campina Grande? Eu falei, na rua tal. Ele disse, mas na rua tal, em Campina Grande, ali no centro? Eu falei, ali do quintal da minha casa dava para ver a catedral. Ele falou, nossa, mas você é filho de quem? Eu digo, eu não vou falar o nome do meu pai, eu vou falar o nome do meu avô, que era o cara mais conhecido da cidade. Josué Barbosa Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Eu sou da família dos Pessoa, né, da Paraíba, que é uma família bem tradicional. E aí ele falou, nossa, você é neto de Josué e você é filho de quem? Eu falei, o senhor conhece? Ele falou, conheço Josué. E você é filho de que filho dele? Porque ele tem 13 filhos. Eu falei, eu sou o filho da mais velha, que é da Zelita. Então, antes de pronunciar o nome da minha mãe, ele já pronunciou. Falou, você é filho de Zelita? E quem é você dos filhos de Zelita? Eu digo, eu sou o terceiro. Aí ele falou, você é Bolinha? Aí eu falei, Bolinha como a família me chama, né? Aí ele sabia meu apelido, né? Você é Bolinha? Eu falei, eu sou o Bolinha. Aí ele foi, com os olhos cheios de lágrimas, levantou, foi me abraçar, era meu primo ele. Ele falou, aqui ninguém vai mexer com você. Você vai ter seu centro, você pode fazer lá, eu não acredito em nada disso, mas você pode fazer lá a macumba que você quiser, que ninguém vai tocar em você. Aí ele ficou meu protetor, ele ficou me protegendo lá, até eu fiquei desencantado, muito chateado, né, com tudo aquilo. Eu aproveitei e fechei o centro, eu falei, não vou mais fazer isso. Isso não tem nada a ver comigo, esse povo vem aqui para querer vender casa, terreno, só queria resolver assunto material, nada espiritual, entendeu? Eu falei, eu não tô me identificando. E eu parei, mas eu fazia na época leitura de aura, porque eu fiquei muito sensível quando eu saí do quarto da estrebaria, era uma estrebaria que eu estava hospedado por 30 dias, né? Então quando eu saí dessa estrebaria, eu saí muito sensível. Então eu desenhava tudo, assim, tudo que eu via, as coisas que eu via, os vultos, os espíritos. Eu me comunicava muito, com muita facilidade na época. E aí quando eu fazia essas leituras de aura, eu não sabia ter uma solução, eu não tinha solução para aquilo. O cara estava lá com a aura lá em cima, eu dizia, você tem que pôr essa aura no chão. Vai lá jogar futebol, vai fazer ginástica, vai para academia. Quando o cara tinha uma aura muito para baixo, eu dizia, você tem que meditar, porque tua aura está muito vermelha. Está para a esquerda ou para a direita. Eu não sabia nem o que era aquilo. E aí um dia eu fui atender uma moça que ela tinha amnésia temporária.
E aí quando eu olhava para ela assim, que ela ficava, eu não lembro, aí eu esqueci, aí eu não estou conseguindo, porque ela tinha assim, de 15 minutos ela tinha uma crise. Aí eu falei, pô, mas você já esqueceu meu nome? Você tem que lembrar meu nome. E ela ficou se esforçando, e aí eu comecei a perceber que quando as pessoas vinham e falavam das suas lembranças, eu percebia que a aura se mexia muito, entendeu? Aí eu falei, pô, a aura tem a ver com a memória. Isso é a memória. E aí eu fiz um postulado meu, que a aura nada mais é do que a memória humana, entendeu? Aí eu fui procurar quem entendia, esse povo todo que entende de aura, de energia, e eu conheci um doutor lá da Universidade de São Paulo. Ele até escreveu um livro, o Amabis, se eu não me engano o nome dele, ele tem um livro de biologia, e aí ele falou, tudo que você cheira, sente, ouve, ou fala, que você vê, é luz na cabeça. Então essa luz se apaga, é a sinapse, a gente não sabe para onde ela vai, então vai ver que você sabe. Aí eu falei, sei, a sinapse ela não apaga, ela fica aí na nossa periferia, na hora que você quer lembrar de volta o que é que você comeu no café da manhã, o que você falou lá no programa, é só buscar informação. Então eu percebi que a minha experiência era interessante, mas eu não sabia o que fazer com ela, entendeu? Assim, como eu trato isso, assim, como eu posso ajudar essa pessoa a tirar toda essa informação, que é a informação que ela carrega na memória, que destrói ela, que autodestrói ela. Então era uma coisa assim muito... E aí foi quando nesse evento que eu fui preso, que eu voltei, eu falei, putz, eu não quero mais fazer isso, porque eu não sei dar um encaminhamento. E eu fiquei meio até assim, pô, eu também não sei o que fazer com isso, né? Eu me perdi dentro do meu propósito em relação à espiritualidade, eu me perdi ali também. E aí foi quando eu comecei assim, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ler Aura de Planta. E eu comecei a fazer um projeto assim, tudo que tinha lá no meu centro, era um terreno de 17 mil metros quadrados. Eu desenhava. Aí foi quando comecei a chamar a atenção, porque tinha algumas plantas que eu desenhava, que as cores eram muito intensas, entendeu? Os movimentos eram intensos. E eu era casado com uma mulher que adorava planta. Ela adorava Magali, adorava. Aí ela falava, Joel, isso é uma erva. Eu dizia, nossa, ela é muito diferente da outra planta. Elas são muito diferentes. Vem aqui comigo. Aí eu comecei a dizer, olha, aquela ali. Ela falou, aquilo ali é trapoeraba. É uma erva. Eu falei, e aquela ali? Falou, Joel, você não conhece, aquela é alecrim, é uma erva. E aquela outra ali? Ela falou, também é uma erva, é alfazema, é um calmante. Aí eu falei, nossa senhora, então eu entendo de erva. E eu comecei a desenvolver esse primeiro projeto. E aí eu comecei a aprender com a Mali Karan, que era uma bruxa maravilhosa, ela faleceu. E ela disse assim, existem técnicas de você fazer preparados, você fazer elixires, de você colocar na água uma maneira de você trazer essa energia da planta para um meio líquido. E eu comecei a fazer, experimentar. E aí foi quando uma amiga minha chegou e disse, rapaz, é tão interessante isso que você faz, porque tem um cara chamado Paracelsus, que ele falou que quem cura não é a planta, é a alma dela. Aí eu fiquei encantado com aquela alma dela, é que transforma a alma dela, é que faz a grande renovação interior, entendeu? Aí eu fiquei encantado com aquilo e falei, eu vou investir nisso aí, porque eu sou Capricórnio em Touro, né? Eu sou 8 patas no chão, né? Então eu falei, eu quero investir nisso aí. E aí foi quando eu ali lancei as bases para o que hoje é o Alchemy Lab, para que hoje é o meu laboratório farmacêutico. E nesse laboratório eu produzo mais de 400 itens. Todos esses itens são naturais, são orgânicos, e a matéria-prima quem faz sou eu. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um sítio onde eu planto, eu cultivo. Tudo isso aí, essas flores nascem todas num ambiente muito legal. São construídas grandes mandalas. Eu tenho muita abelha lá também, eu tenho já um apiário que cuida da polinização e faço uma agricultura biodinâmica. E dentro dessa agricultura biodinâmica tem preceitos alquímicos e também coisas de outros alquimistas grandes, conhecidos por ter esse conhecimento de saber manipular bem com a natureza, né? Então esse é um resumo da ópera.